Daqui a pouquinho tem brincadeira aqui no nosso programa. Telefone para você se inscrever, o 0 operadora 11 3337 5886. Agora a gente vai para um bate-papo. Você pode participar através do Twitter, fazendo a sua pergunta. Nós estamos lá como @ nosso programa tudo junto. E você pode participar também ligando para nós. O telefone é o 0 operadora 11 3337 5886. Você liga para nós e participa do bate-papo agora sobre a importância da família na educação dos filhos. Vou conversar com o Alessandro Viana, que é psicólogo clínico, está aqui nos nossos estúdios. Tudo bem? Boa tarde. Bom? Obrigado pela nova oportunidade. Prazer recebê-lo aqui, Prazer viu? É meu. Eu queria que a gente desse uma introdução. Na verdade, a gente pode até fazer uma extensão do primeiro bate-papo que a gente teve aqui, que a gente falou sobre dependência química e os jovens de um modo geral. Eu queria que o senhor começasse explicando para nós, independente dos pais serem separados ou morarem juntos, qual que é a importância de transmitir e viver em conceito de família? Legal, Jaqueline. A gente tem que partir do princípio que a criança ela nasce sem nenhuma informação de comportamento. Então ela tem a carga genética, hereditária, só que comportamento ela acaba absorvendo de acordo com o meio que ela vive. Então assim, falar de uma forma bem sintética. Se ela viver numa família harmoniosa, onde os valores sejam bem expostos, onde tenha diálogo, onde tenha qualidade, independente de quantidade, essa criança certamente vai ser um adolescente mais seguro, até puxando o assunto anterior, dificilmente se envolverá nas drogas, enfim, muito mais feliz. Agora, se você tem uma família onde não tem essa qualidade, onde eventualmente venha a separação, só que a qualidade dos pais também acabam diminuindo, certamente nós vamos ter um problema. Então, pais separados não significa necessariamente filho problemático, que é o que todo mundo diz, né? E muita gente fala, eu não vou me separar por causa do meu filho, não significa nada. O que se tem que manter é uma qualidade na educação, por parte do pai e da mãe. Porque também, às vezes, doutor, eu queria que o senhor falasse sobre isso, a criança também, não é positivo para a criança viver em um clima de briga. Os pais devem se acertar. Que bom se resolverem ficar juntos, mas que se acertem. Porque a criança viver em um clima de briga, vendo os pais brigando, vendo os pais se xingando, tudo isso faz mal para a criança também. Isso não é um conceito bom de família, né? Eu gosto sempre de colocar, de expressar alguns acontecimentos que eu tenho até nos atendimentos, que eu acho que fica mais próximo de quem está em casa para entender. Então eu posso te afirmar, Jaqueline, que eu tenho muitos pais separados, que as crianças vão à terapia, eventualmente por problemas pedagógicos, que têm uma qualidade emocional muito boa, porque esses pais separam os relacionamentos, mas não separam o contato com o filho. Então é aquele pai que é presente, é aquele pai que mesmo estando fora de casa, o filho pode ligar, ou ele liga para o filho perguntando como está, dizendo que ama, se preocupando com a rotina dele. E isso dá uma base emocional para a criança, que independe da separação. Agora, se você tiver num ambiente, como você falou, extremamente turbulento, de brigas, e de repente os pais pensam, eu vou continuar casado pelo filho. Isso é muito pior. Eu tenho muitas pessoas que falam isso, eu não me separo por causa dos meus filhos. Aí eu pergunto, como é que é a relação dentro de casa? A gente mal se fala, não nos respeitamos, a gente não janta mais juntos. Então, assim, qual que é a base familiar que essa criança vai ter? E o pior, Jaqueline, crianças de 5, 6 anos que eu atendo, elas expressam isso. Expressam, olha, o papai não pega mais na mão da mamãe, outro dia o papai e a mamãe se trancaram no quarto e começaram a brigar. Então, esquecem que a criança, ela percebe sim. E essa percepção vai ter efeitos mais para frente, sem dúvida nenhuma. Então é melhor que haja separação e mantenha uma qualidade do que um relacionamento turbulento. Agora eu queria que o senhor explicasse para nós. Eu ouvi já falar, algum psicólogo falou algum dia que veio aqui no programa, deu uma pequena explicação de que existe uma faixa etária em que as crianças sentem-se culpadas por tudo. Essa criança pode se sentir culpada pelas brigas dos pais, pelo mau relacionamento deles, se for um conflito constante em família? Olha, Jaqueline, eu acho que até fui eu que disse exatamente isso. Então, a criança ela cria uma fantasia, numa faixa etária dos 5 até os 9 anos, que ela pode sim ser responsável pelas brigas. E, eventualmente, ser responsável por não conseguir manter os pais juntos. Acaba sendo uma falsa fantasia e percepção. Então, o que eu expresso para os pais? Se, eventualmente, ocorrer o ato da separação, tem que expressar para os filhos a verdade. Chama as crianças e explica? Exatamente, explicar, para não gerar fantasia. Então, o papai e a mamãe, nós não nos damos bem mais como casados, nós vamos continuar amigos, porque nós amamos vocês, nós vamos nos separar, porém, vocês vão estar sempre presentes individualmente conosco. Então, mostrar a realidade, né? Não adianta
manipular a situação, omitir a situação, que isso vai gerar fantasias. E várias crianças também que eu atendi, citando exemplos, elas falam, poxa, o papai e a mamãe se separaram e eu acho que eles se separaram porque eu não ia bem na escola ou porque eu não tomava banho na hora que eles mandavam eu tomar. Então criam-se fantasias. Imagina como isso vai ser levado para frente se você não trabalhar pontualmente a criança. Isso vai ser carregado até a fase adulta? Sem dúvida nenhuma. Eu sou o culpado, eu sou errado, e aí nós estamos falando de problema de autoestima. Aí vamos imaginar essa criança lá na frente com 20 e poucos anos no âmbito profissional. Nunca vai se sentir valorizada, vai sempre se sentir desmerecida. Por mais que venham os elogios, ela não se percebe uma pessoa elogiável. Então isso, tudo que você é formado na infância, a gente arrasta para a idade da adolescência e para a idade adulta. Agora eu queria que o senhor fizesse para nós, do parâmetro da psicologia, que o senhor explicasse para nós, ou de alguma forma o senhor sintetizasse, o que é família. A gente tem visto hoje, infelizmente, uma inversão de valores. Os pais não são respeitados, tentam ser colegas nos filhos, as mães saem para trabalhar, tornam-se culpadas por isso, não têm qualidade do pouco tempo que estão com o filho, porque acham que qualidade é dizer sim para tudo. Enfim, o que é família? Tem como a gente sintetizar isso? Extremamente abstrato, mas vamos tentar, né? Jaqueline, o que me preocupa, independente da resposta que eu vou dar? A família em si, eu estou vendo cada dia que passa, cada ano que passa, infelizmente, com maiores turbulências e com menos referências de seus próprios papéis. Então, o que aconteceu? O Dr. Carlos colocou uma coisa fantástica agora há pouco. Os pais das gerações anteriores, eles tinham uma educação extremamente repressoras. E agora geraram uma falsa fantasia de, opa, eu tenho que dar liberdade, porque meu pai brigava muito, meu pai batia muito. O ideal é que tenha o equilíbrio. Então, a família que venha a dar certo hoje é uma família equilibrada, que tenha motivação para os filhos, que tenha os elogios, mas que também saibam colocar os limites. Até pegando o gancho do assunto anterior. Limite é importantíssimo. E o que eu percebo hoje nas famílias? A questão realmente da culpa. Então, os pais ausentes, na hora que chegam em casa, como que eu vou dar bronca no meu filho? Coitado, já ficou o dia inteiro sozinho, ficou com a babá ou ficou na escola. Como que eu vou chegar e falar um não para ele? Então, a questão da culpa faz com que os pais acabam sendo mais permissíveis, né? E como essa criança vai formando os conceitos? Tudo posso, então basta eu forçar e afrontar meu pai que eu vou conquistar. Por isso que, infelizmente, nós vemos hoje os jovens afrontando os professores, os problemas de agressões cada vez mais constantes com os jovens. Então, assim, a família ideal é que cada um saiba o seu papel, não tenha culpa, tem que ter o afeto, mas também tem que ter o limite. O não é importante para o crescimento da criança. Agora, eu queria que o senhor explicasse para nós. Há pouco tempo, nós vimos uma matéria de um jovem que matou a professora a facadas. De onde pode vir tanto ódio em um adolescente? O que acontece? Psicologicamente dá para explicar? Lógico, a gente não vai falar dessa pessoa específica, mas dá para a gente explicar o perfil de um jovem que seja violento, um adolescente violento? Olha, existem vários casos e a gente consegue pegar alguns exemplos, Jaqueline. Eu já atendi adolescentes extremamente agressivos e aí você vai aprofundando na história dele, você vê que a família é de base agressiva, então é o pai que bate na mãe, a mãe que xinga um pai. Então, qual que é o tipo de comunicação que ele acaba absorvendo para a vida dele? De agressividade. Então, quando alguém falar não para mim, como minha mãe falou não para o meu pai, o que eu vou fazer? Eu vou ter a mesma atitude. Por quê? O que nós temos que lembrar? O jovem, a criança, ele tem o pai e a mãe como referência. O que eles fazem, o que os pais fazem, acaba sendo modelo a ser seguido para a vida. E junto ao jovem, que ele tem esse modelo em casa, mas a dificuldade que muitas vezes os pais têm de colocar limites, então ele tem a sensação da impunidade. E isso pode acontecer sim de dar a facada, ou aqueles jovens que ocorreram na Avenida Paulista, que vai lá, agride sem o menor problema. Ontem eu vi uma cena que me chocou, que jovens também de uma determinada torcida organizada batendo em um outro jovem até a morte. Então, cada vez mais a gente está vendo jovens com esta agressividade explícita e com a sensação da impunidade. Então, eu acho que a maior preocupação e a maior percepção que eu tenho do jovem hoje é essa sensação de impunidade, do tudo posso. E até me chamou a atenção do caso desse da Paulista, completando, que a pessoa agredida ainda afirmou que a mãe olhou para ele e falou: ah, mas foi só um arranhão, então nem foi tanto assim. Então, assim,
que tipo de papel que essa mãe está exercendo na colocação de limite do filho que agrediu aquele jovem. Né? Então, vai passar a mão na cabeça, falar que foi uma briguinha de adolescentes? Então, assim, que imagem que esse jovem vai ter, né? Eu faço alguma coisa, eu bato em alguém na rua, e minha mãe vai lá, me acolhe, ou paga a fiança, enfim, tudo fica bem no final. Agora, o que o senhor orienta? Acredito que o senhor já tem atendido muitas pessoas com problemas por conta dessa desestruturação que a mulher no mercado de trabalho ainda causa. Eu sempre digo isso aqui nos nossos bate-papos. É super positiva a ascensão da mulher, mas a sociedade, a gente percebe, está perdida com isso ainda, com relação aos filhos. Quando ter filhos, por que ter filhos e o que fazer com eles. É isso que a gente percebe. Agora, eu queria que o senhor falasse para nós, dá para pai e mãe trabalharem fora e esse filho ter qualidade de vida e ter uma boa estrutura familiar? Jaqueline, eu afirmo categoricamente que sim. O que acontece, como eu falei, vou até reiterar, por esses pais estarem ausentes, na hora de ter que educar ou que realmente orientar, dar o limite, dar a bronca, aquela bronca do final do dia mesmo, eles se sentem culpados. E aí qual que está sendo o movimento cada vez mais constante? Delegar. Então hoje delega-se educação para a babá, delega-se para o colégio, colocando no período integral, delega-se ao psicólogo também, então vai delegando, pelo medo e pela dificuldade, pela culpa de impor os limites. Tem que falar não, ainda que eu só tenha meia hora por dia com meu filho, nessa meia hora ele fez uma coisa errada, eu tenho que falar não, eu tenho que dar uma bronca nele? Sem dúvida nenhuma, o não é um gesto de amor. O não, você está mostrando que você está se preocupando com a formação daquela pessoa. E outra coisa, Jaqueline, um exemplo também que eu posso te dar de casos clínicos. Existem mães que, de repente, são donas de casas, né, que ainda existem, que ficam o dia inteiro, mas, eventualmente, não conseguem dar a mesma qualidade daquela mãe que fica 1 hora só com o filho. Então, o que importa? Chegar em casa, ter o diálogo, aproximar o... Porque às vezes também fica o dia inteiro na cozinha e o filho no computador também, né? Exatamente, isso acontece com frequência. Então, assim, valorizar uma coisa básica que foi se perdendo na família, o jantar à noite juntos, aquele momento de sentar, fazer a lição com o filho, um final de semana de estarem juntos, não um final de semana que a gente delega o filho para a rua, para os amigos, para o cinema, tá juntos, pensar na instituição familiar. E certamente, Jaqueline, eu tenho casos também disso, quando a família é consistente, quando os pais ficam próximos, mesmo trabalhando, a criança, sem dúvida nenhuma, é mais saudável. Eu costumo dizer, se a família não acolhe, quem vai acolher? Pode ser um traficante, pode ser, enfim, alguém do mal, né? Então tem que estar próximo, sim. E não só questionar o filho ou chegar próximo ao filho na hora de dar broncas, na hora de reprimi-lo por causa de uma tarefa. Vamos perguntar da rotina, né? Vamos fazer com que ele tenha liberdade de expressar o que está sentindo, liberdade de expressar que sofreu bullying no colégio ou que ofereceram a maconha, como o doutor falou, ter esse tipo de comunicação próxima.